Olá a todos, eu me chamo Flávio José de Mello, sou doutorando da Universidade Federal do Paraná e irei apresentar o trabalho intitulado Dimensões da Capacidade Adaptativa na Governança dos Recursos Hídricos, uma análise na bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Além de mim, também são autores desse artigo o professor Dr. Luiz Panhoca, professor Dr. Frederico Fonseca e a professora doutora Luciana Klein. No Brasil e no restante do mundo, as ações que envolvem as discussões que buscam otimizar o uso racional dos recursos hídricos vêm sendo ampliado, tendo em vista que a escassez da água e o aumento da demanda têm afetado diversos setores da economia, levando a sociedade a debater sobre medidas que busquem mitigar os impactos sociais, econômicos e ambientais. As políticas para a gestão dos recursos hídricos podem gerar cooperação ou mesmo tensões entre diferentes stakeholders. As divergências que envolvem temas relacionados à água ocorrem principalmente pelo aumento da demanda e também pelo desenvolvimento econômico, industrial e urbano. Dessa forma, o gerenciamento dos recursos hídricos é caracterizado como uma das principais estratégias para lidar com estes conflitos. A governança da água ela tem um papel importante na resolução de conflitos que envolve a disponibilidade hídrica. Sobretudo, esse modelo de gestão ele vem sendo usado como uma ferramenta de auxílio ao diálogo e conciliação de questões em torno da água. Os princípios elencados por Austin ele vem sendo usado como uma referência para lidar com os sistemas de governança de recursos comuns para fins de testar a existência e o nível organizacional dos arranjos institucionais, como é o caso da gestão dos recursos hídricos. Assim, a gestão dos recursos hídricos é extremamente desafiadora e complexa, por depender de planejamento, avaliação, colaboração e acesso ao fluxo de informações relacionadas à capacidade de adaptação para a gestão sustentável. O objetivo desse estudo foi identificar as dimensões da governança adaptativa dos recursos hídricos à luz dos princípios institucionais de Austin, presentes no sistema sociológico da bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Esta pesquisa se caracteriza em relação aos objetivos como exploratória e de natureza qualitativa. De acordo com a ANA, o Estado da Bahia dispõe de 14 comissões estaduais instituídas em 25 regiões de planejamento e gestão das águas estaduais. No entanto, o ponto focal para análise das dimensões da capacidade de adaptação sobre a governança dos recursos hídricos dessa pesquisa se restringe apenas à região de atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Leste. A figura 1 apresenta parte da região onde vai ser desenvolvida a nossa pesquisa. Projetos desenvolvimentistas de grande escala e que exigem grandes investimentos em infraestrutura em área rural e urbana têm chamado a atenção de toda a comunidade. Esses tipos de projetos geraram muitos esforços, principalmente aqueles ligados à exploração e transporte de recursos naturais que cobrem grande área geográfica, como é o caso do Complexo Logístico Intermodal Porto Sul, localizado no município de Ilhéus. Trata-se de um projeto composto pela exploração da mina Pedra de Ferro, criação de uma ferrovia de integração Oeste-Leste, a FIOL, e de um porto offshore, Porto Sul. Assim, a abordagem com ênfase nos conflitos para este estudo abrange a área de implantação deste empreendimento. A figura 2 apresenta a localização onde será construído este complexo. Os dados e as informações para este estudo foi obtido por meio da coleta de documentos disponibilizado no site de órgãos governamentais, tanto na esfera federal, estadual e municipal, além de sites de órgãos não governamentais, como ONGs, comissões e etc. Os documentos selecionados para análise somaram um total de 110 arquivos, constituído por um conjunto de documentos de ordem jurídico e normativo. A escolha do corpus textual foi baseada atualmente nos documentos que impactam diretamente ou indiretamente a governança da água, objeto deste estudo. Os critérios
utilizados foram documentos listados no relatório final, volume 4, do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, que traz a matriz jurídica institucional que elenca a legislação básica de recursos hídricos, legislações correlatas aos recursos hídricos, legislação ambiental, normas estaduais de recursos hídricos e normas ambientais, também disponibilizada no site do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Além destes, também foram utilizados o arcabouço legal, objeto de estudo das normas ambientais federais, estaduais e municipais, consideradas na avaliação estratégica ambiental do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minério Industrial da região Cacaueira, bem como documentos disponibilizados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica Leste, documentos estes disponibilizados no site do Comitê no período de 2010 a 2023, também disponíveis no site do INEMA, como apresentado na tabela 1. O tratamento dos dados e análise foi realizado com auxílio do software Microsoft Excel e o software Atlas TI para análise de conteúdo. Já a operacionalização dos dados foi realizada com base na estrutura conceitual do quadro sociológico proposto por McGuinness e Ostrom. A avaliação foi com base no modelo usado por Gary, conforme apresentado na tabela 2. A classificação do sistema de governança considera o somatório dos valores atribuídos à adesão aos princípios institucionais de Ostrom, que variam de acordo com a sua classificação, entre 0 e 2,9 como falho, entre 3 e 3,9 como frágil, entre 4 e 4,9 pouco resiliente e acima de 5 classificado como de sucesso. Sistemas falhos são aqueles em colapso. Já os frágeis são os sistemas susceptíveis a falhas e quando passam por algum tipo de perturbação. Já os poucos resilientes configuram-se como aqueles que conseguem permanecer com sua estrutura, mesmo passando por alguma perturbação, mas tendem a ser mais rígidos e podem colapsar. Os sistemas classificados como de sucesso exteriorizam robustez e resiliência, se adaptando a diferentes perturbações de forma eficiente, caracterizando-o como um sistema adaptativo. Nesta seção, os resultados apresentados estão divididos em 3 blocos. Primeiro, estrutura e caracterização do sistema sociológico. Segundo, avaliação do grau de adesão aos princípios institucionais de Ostrom. E no terceiro bloco, a classificação do modelo de governança adaptativa da bacia. A estrutura e caracterização do sistema sociológico é apresentado na figura 3. A configuração envolve os conflitos subjacentes à bacia hidrográfica do Atlântico Leste, que é caracterizada pelas variáveis fator político, econômico e social, ecossistemas relacionados, sistemas de recursos, sistema de governança, unidade de recursos, os atores, interações e os resultados destas interações, como apresentado na figura. Os cenários políticos, econômicos e sociais são caracterizados pelos conflitos pela implantação do projeto desenvolvimentista, que gera bastante questionamento entre a população circunvizinha destes empreendimentos. Como podemos citar as comunidades ribeirinhas, agricultura familiar, pescadores artesanais, povos indígenas e quilombolas, entre outros. No município de Ilhéus, os protestos contra a implantação destes projetos estão inseridos no contexto socioeconômico e político, que envolve impactos ao meio ambiente e à economia, com a criação de empregos diretos e indiretos para a região. O projeto é composto pela exploração da mina Pedra de Ferro, a criação da ferrovia e a criação de um porto offshore. A situação de ação focal e resultados são os conflitos gerados pela implantação desses projetos, que, entre outras ocorrências, há diversas reclamações feitas por moradores, agricultores, pescadores, que principalmente criticam os impactos ambientais e sociais para a região, tendo em vista a instalação desses empreendimentos. O sistema de recursos refere-se à bacia hidrográfica do Atlântico Leste, composta pelas bacias do Rio Cachoeira, Almada, Santana,
Una, Aliança e demais bacias costeiras menores, né, definida pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos. A unidade de recursos refere-se à bacia hidrográfica do Atlântico Leste. O sistema de abastecimento da água é feito por meio da captação da água dos rios Iguape e Santana, cujas nascentes se situam no bairro de Salobinho, distrito do município de Ilhéus, e do município de Boararema do Rio Santana. O sistema de governança é realizado de forma articulada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conselhos estaduais, bem como alguns órgãos setoriais que possuem competências com a gestão dos recursos hídricos do Estado da Bahia, como, por exemplo, o INEMA. Entre os subníveis do sistema de governança estão o Instituto de Gestão da Água e Clima, o INGAR, Instituto do Meio Ambiente, o Ministério Público Federal, entre outros. Os atores são os usuários da água, entre estes os produtores do Programa de Agricultura Familiar, pescadores, povos indígenas, quilombolas, ONGs e etc. Já os ecossistemas relacionados no município de Ilhéus referem-se aos padrões climáticos, caracterizados aqui na região pelo tipo úmido e subúmido, né, tendo em vista que a temperatura atmosférica ela não apresenta diferença marcante ao longo do ano. Quanto à flora, está condicionada pelo clima, né, com predominância da floresta perinófila, destaque principalmente também aqui em relação à fauna, a diversidade de anfíbios presente na região. Os resultados apresentados na tabela 3 referem-se ao grau de adesão aos princípios institucionais de Oslo para a governança dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Esta análise é fundamentada na coerência quando o princípio é atendido, parcialmente ou totalmente. Neste aspecto, o primeiro princípio, elencado por Oslo, preconiza que sejam previstas as delimitações claras dos limites sobre direito de uso, bem como as restrições quanto ao tempo, lugar, quantidade, tecnologia, usuário e etc. Assim, com base nessas premissas, foi constatado neste estudo que os limites são claramente definidos sobre a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, contemplados no Decreto número 9.935, de março de 2006, e também na Resolução CONE de 8 de fevereiro de 2006, que cria o Comitê da Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste e estabelece as fronteiras geográficas de atuação da Comissão, atribuindo os seguintes limites: ao norte, a Bacia Hidrográfica do Rio de Contas; ao sul e ao oeste, a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo; ao leste, o Oceano Atlântico, totalizando assim uma área de 9.500 km. No que tange às regras de apropriação que restringe o uso dos recursos hídricos, que é o segundo princípio, este é considerado nos dispositivos legais e normativos que apresentam os critérios quanto à extinção do direito de uso, suspensão, a exemplo, por decurso de prazo ou revogação pelo não cumprimento dos termos de concessão. O terceiro princípio implica em arranjos e acordos realizados de forma coletiva para a governança da água. Neste estudo, constatou-se que o princípio está contemplado totalmente no sistema sociológico da bacia hidrográfica do Atlântico Leste nas 3 esferas do governo. O monitoramento dos recursos, quarto princípio, ele considera-se presente no sistema de governança adaptativa da bacia, tendo em vista que o arcabouço legal Lei 10.432 e a própria ata número 18 da plenária, assim como a ata 20 da plenária, ele, entre outros temas, ele abordou sistemas de governanças onde houve pedido de atualização dos dados sobre o monitoramento da água da bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Logo, esse princípio também foi contemplado na análise. O quinto princípio, sanções graduais, fundamenta-se nas deliberações impostas aos usuários que violam as regras operacionais. Assim, esse princípio encontra-se parcialmente contemplado no sistema, uma vez que não houve menção a deliberações na esfera criminal, apenas a avaliações na esfera administrativa. As
propostas de protesto contra a implantação do empreendimento FIOL Porto Sul aqui na região teve bastante visibilidade quando o Ministério Público Federal e Estadual firmaram um termo de compromisso socioambiental que prevê um aporte financeiro na ordem de 45 milhões em um período de 6 anos para implementar ações que visam prevenção por danos ao meio ambiente evitáveis e mitigar impactos não evitáveis na implantação do Complexo Porto Sul. Os mecanismos de resolução de conflitos, princípio 6, ele propõe que os usuários dos recursos de uso comum tenham acesso rápido a arenas locais, com baixo custo para resolver divergências. Então, nesta condição, o resultado da análise documental sobre a governança constatou que este princípio encontra-se plenamente contemplado. O sétimo princípio encontra-se totalmente presente no sistema sociológico analisado, uma vez que são garantidos direitos da comunidade no planejamento, como foi evidenciado na participação de representantes do órgão do Estado, da sociedade civil lavrado na reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Leste. Entre os representantes presentes, podemos citar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, a FUNAI, a Empresa Baiana de Água e Saneamento, Embasa, empresas municipais, INEMA, entre outros. Quanto aos empreendimentos alinhados, o oitavo princípio, esse encontra-se contemplado de forma parcial na região pesquisada, pois apesar de haver um amparo legal a nível federal, estadual e municipal, foram constatadas algumas dificuldades na governança da água. Entre os obstáculos apontados estão disponibilidade de estrutura física e de pessoal para análise e elaboração do parecer sobre o plano de recursos hídricos, isso apontado na ata de reunião 23ª da plenária ordinária de 2014, e também foi constatada uma aparente falta de articulação entre os órgãos unidos à gestão, tendo em vista que houve um questionamento que, inclusive, foi sugerido o acionamento do Ministério Público para resolver essas questões. A última etapa da análise consistiu na classificação do modelo de governança adaptativa. Assim, constatou-se que o sistema sociológico apresentado na Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste classifica-se como um sistema de sucesso, uma vez que exterioriza robustez, flexibilidade a diferentes níveis de perturbação e resiliência, credenciais essas que o classifica como um sistema adaptativo. Na atualidade, a governança adaptativa dos recursos hídricos vem sendo incorporada na gestão de instituições públicas e privadas em diversas regiões do Brasil, sob o pretexto de eficiência e eficácia nas escolhas públicas. Os resultados demonstraram que o sistema sociológico na governança adaptativa da Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste dispõe de mecanismos que se aderem aos princípios de Ostrom. No tocante à classificação do modelo de governança na Bacia Hidrográfica, constatou que o sistema sociológico apresentado é um sistema caracterizado como de sucesso, uma vez que exterioriza princípios de resiliência e robustez quando submetido a determinados níveis de perturbações. Percebe-se, portanto, que o conceito de estratégias adaptativas vai além da governança dos bens comuns, como é o caso dos recursos hídricos, pois traz consigo reflexões intrinsecamente importantes sobre a aplicabilidade em outros contextos, como, por exemplo, a questões relacionadas às mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável, ou mesmo sob o prisma da teoria da troca social. A seguir, algumas referências que foram utilizadas nesse estudo. E muito obrigado pela atenção de todos.